A igreja está localizada na Avenida Visconde do Rio Branco, 1636. E os trabalhos terão início, com toda certeza, às 19 horas. Esperamos, portanto, a sua presença lá para alegrar o nosso coração e você sair alegre com a vivência e a companhia do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. A Palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, um bom dia. Nós vamos ter uma reflexão nesta manhã sobre um assunto bem interessante e importante, trazido ao nosso conhecimento pelo Senhor Jesus. O propósito do ministério do Senhor Jesus, desde o anúncio do Velho Testamento, ratificado por João Batista no Novo Testamento, foi o de, em presente no mundo, propagar, anunciar o reino dos céus. E, citando exatamente a respeito desse assunto, o Senhor Jesus fez a ilação desse propósito de mensagem com uma parábola proferida por ele. Aliás, parábolas eram exatamente instrumentos, equipamentos usados pelo Senhor Jesus no seu trabalho de propagação, de anunciamento do reino dos céus. E ele então fez a citação desta parábola, chamada a parábola do trigo e o joio. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Fala ele sobre o plantador da boa semente. Esse plantador recebeu do Pai a tarefa de apresentar-se diante do mundo. E o apóstolo João registra nas palavras do próprio Senhor Jesus essa incumbência. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O apóstolo Paulo, que esteve no mundo, veio para a luz do Evangelho, chamado, atraído pelo Senhor Jesus, e depois de estar em comunhão com o Senhor Jesus e travando luta íntima, exatamente entre o homem antigo e o novo homem, ele faz esta declaração que é contundente e é muito importante. Ele diz: quando faço aquilo que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Ele mostra então a tentação que sofre todo aquele que, saindo das trevas, saindo do pecado, entra em comunhão com Deus e passa a seguir ao Senhor Jesus. Sofre essa tentação. Um outro fato citado pelo Senhor Jesus na sua interpretação da parábola é quando ele se refere aos homens que dormiam. E esses homens que dormiam são os vigilantes dormentes. Em outras palavras, somos nós mesmos. Nossa desídia, meu prezado amigo, nossa desídia tem possibilitado ao inimigo plantar o joio dentro dos nossos corações. E plantando o joio dentro dos nossos corações, esta erva daninha, ela cresce, e crescendo ela danifica, ela separa a união física, a união comportamental, a união espiritual entre o homem e o seu Deus. Um quarto fato que o Senhor Jesus destaca na parábola é o inimigo sobre quem ele fala, a quem ele se refere. E esse inimigo já é bem conhecido e contra ele todos nós devemos estar prevenidos, pois o seu interesse é o de destruir, é o de desmanchar vidas e almas. Esse inimigo é o diabo, claramente disse o Senhor Jesus. E um quinto fato na parábola, o Senhor Jesus chama a atenção para os ceifeiros, os colhedores, aqueles que vão fazer a colheita
da plantação. Estes são os anjos, por ele referidos, ministros de Deus, convocados pelo Senhor para fazerem a separação, quando nessa oportunidade destinarão o joio para o trágico destino que o estará aguardando, enquanto que o trigo separado, esse terá outro tratamento, será colhido, será escolhido, será guardado nos celeiros do Pai Celestial para resplandecerem como o sol no reino de Deus. Prezado amigo, certamente você há de indagar como os apóstolos indagaram quando Jesus citou a parábola e interpretou. E aí, Senhor, então, o que vamos fazer nós? Vamos arrancar a semente do joio? Certamente você estará fazendo a mesma pergunta. E nós, o que é que vamos fazer? Vamos arrancar a semente do joio que porventura o inimigo tenha plantado nos nossos corações ou no coração do homem? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos: não, aguardem, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, aos anjos: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ele fala sobre separação. Essa separação desses frutos, dessas sementes, isso é um ato soberano de Deus, pois é Deus, exatamente, quem sonda o coração e é Ele o dono da palavra da salvação em Cristo Jesus. Jesus, para esclarecer bem esse ato soberano de Deus de escolher, então ele citou uma outra parábola, chamada a parábola onde ele diz: o reino dos céus será semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Convidou à participação muitos que não honraram o seu convite. Então chamou os excluídos, e estes compareceram e receberam do rei vestes reais para participarem das bodas. E participaram. Visitando o rei, os seus convidados no banquete, constatou na mesa banqueteal alguém que não estava vestido adequadamente, não estava trajando a roupa real que fora distribuída por ele, o rei, para os participantes. E então o rei ordenou que esse que assim estava, sem vestes reais, convidativas, então fosse dali retirado, fosse excluído, porque era indesejável, não estava a rigor, segundo a vontade do rei. Foi expulso do ambiente, foi condenado e recebeu pena capital pela sua intromissão, porque se tornara exatamente indigno perante os rigores reais. No final da parábola do trigo e joio, o Senhor Jesus dá o fecho da parábola com essa lição, quando ele diz que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Esse será um terrível desfecho que estará aguardando a todos quantos vão passar pelo crivo da misericórdia do Senhor. Pela graça divina, meu prezado amigo, nós já participamos desse banquete da salvação. A honra foi dada a alguém, a um povo, e este povo, este alguém, rejeitou esta honra que foi dada pelo rei. Então, já que houve rejeição da parte deles, então o Senhor abriu a oportunidade para aqueles que, como gentios, eram excluídos. João diz isto com muita clareza e evidência, quando ele afirma que Jesus veio para aquele que era seu, e os seus não receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu prezado amigo, podemos dizer a você com toda certeza, o plantador da semente, que é o Senhor Jesus, continua plantando, lançando a semente.